Olá! Positividade em Foco começando, mais uma live, terça-feira, dia 2 de junho. E aí, como vocês estão? Espero que muito bem. E hoje nós vamos falar sobre propósito de vida e transformação pessoal. E é uma live com um convidado que está me deixando muito feliz, que é o nosso querido mestre Irineu Pinheiro. Então eu vou mandar aviãozinho aqui para todo mundo, para ele, para avisar que eu já tô online, para a gente poder ir chamando as pessoas para assistir. Que hoje vai ser bem especial essa live. Oi, Karina. Oi, queridos. Gente, muito bom. Vão entrando, vão chamando as pessoas por aviãozinho. E o nosso querido mestre Pinheiro, né? O Pinheiro, na verdade, ele começou como na área de marketing, né? Profissional de marketing, publicitário, gestor de pessoas, palestrante e coach. E na verdade ele é nosso querido mestre amado. E hoje vai ser uma honra ter ele aqui para a gente conversar sobre propósito de vida e transformação pessoal. Quantas pessoas ele já não transformou na vida dele como coach, né? Vamos esperar ele entrar, mas vai convidando as pessoas, gente. Esperar ele entrar pra gente começar. E daqui a pouquinho ele entra aqui e a gente começa. Tô aqui mandando aviãozinho. Oiê! E aí, João, tudo bom? Esperar o Pinheiro entrar. Ricardo, mó tempão também, né? A gente não se vê. Desde a sua formação. Oi, Marcos. Karina tá aqui também. Joe, querida Jo, lindona, saudade já. Beijo. Vamos ver. Cadê nosso querido Pinheiro? Oi, Domênico. Karina. Saudades também, saudades também. Hoje a gente veio matar saudade do Pinheiro, né? Acho que tá todo mundo com saudade dele, dos cursos de BC aqui no Rio. Quem não é do Rio veio ouvir esse nosso mestre querido. Oi, Rê! Cadê nosso Pinheiro? Será que ele se perdeu no caminho? Ai, Rê, saudade também. Beijo. Catita! Juju! Estou achando que eu vou ter que dar uma ligada para o Pinheiro. Boa noite, amor. É tudo bom? Ah, que legal, João. Ah, ele deu um passeio em São Paulo.
Pô, ele é diferenciado, né? Um ser de luz. Gente, eu acho que eu vou encerrar a live e dar uma ligada para ele, para saber, porque quem não sabe, o Pinheiro é recém-pai novamente, né? Então pode ser que tenha acontecido alguma questão com esse novo. Ah, ele entrou! Ê, que alegria! Vou te convidar aqui, Pinheiro. Aê! Que alegria Claudinha! ter você aqui hoje, mestre Ô, querido! minha querida, que bom estar aqui com você. Tá todo Muito mundo aqui com saudade de você, querendo olhar para você, ver você, ouvir você, sua voz. Como você bem. está? Estou na graça de Deus. Muito bem, muito bem. E você, como está? Tô bem também. Tô engraçado a gente falar sobre a questão de propósito e transformação de vida, né? Sim, Porque no início da quarentena eu estava lá em São Paulo de anjo na constelação, né? Na turma sim, 5. sim, E a gente estava lá meio que, né, dentro daquele esquema de aula o tempo todo, né, naqueles horários que a gente conhece, que são mais extensos, né, então que estava lá concentrada. E só quando eu vim para o Rio é que eu tive a noção do que estava realmente acontecendo. sim, E aí eu cheguei aqui no Rio no dia 17 de março, logo depois foi fechada a questão do ir e vir, né, entre os estados de ônibus. Então eu cheguei no limite. E aí quando eu fui entender o que estava acontecendo, eu falei, gente, que coisa, né? O que que eu posso fazer para ser útil, para realmente, né, ajudar as pessoas, para, né, falar alguma coisa sobre a questão, mas tendo um olhar mais positivo, né? Tentando enxergar uma questão uma questão mais otimista, né? Ou a tratar outros assuntos. E aí eu tive essa ideia de fazer essas lives, né, do Positividade em Foco, de usar meu muito conhecimento, não só de bem. estudo, mas da rede de contatos, né? Sim. Então, tem tido pessoas incríveis aqui. Você é mais um ser de luz abençoado aqui hoje. E que prazer ter você aqui, olhar para você. Quero saber como é que você está na sua quarentena de papai. Como Pois está é, seu filho? Claudinha, se tem gente que está reclamando da quarentena, eu digo que eu estou amando cada segundo dessa quarentena. Deus, através de todo esse movimento da humanidade, me concedeu o privilégio e a graça de passar por esse momento sendo pai, praticamente, né? No início do processo. Então, eu estou tendo a oportunidade de viver coisas que eu nunca vivi e que estão definitivamente agregando um valor, transformando todos os dias da minha vida. Isso eu não faria em nenhuma outra condição. Esse passo a passo, esse convívio diário, desde que acordo até dormir, com um presente, com a dádiva, com a manifestação tangível da espiritualidade de Deus. É uma coisa assim indescritível o que está acontecendo. Então, eu estou vivendo dias gloriosos aqui, dias de glória, de bênção, e isso não está sendo somente restrito a mim, a Viviane e a Sofia, mas está expandindo por toda a família e, graças a esse convite que você me fez, agora a gente vai conseguir falar para mais pessoas de tudo isso que está acontecendo.
Muito bom, eu fiquei muito feliz quando eu pensei nisso. Eu pensei, nossa, como o universo é poderoso, né? É magnânimo, a gente não tem controle realmente do que vai acontecer, mas quanta coisa boa ele pode realmente trazer para a gente se a gente tiver um outro olhar, né? E essa sua experiência de estar aí com a sua Sophie linda, 3 meses, né? 3 meses e 14 dias. Ai, que linda, gente. Então, é aquele momento que cada dia é uma história diferente mesmo, né? Um aprendizado, um gestinho, um sonzinho, né? Um É movimento verdade. diferente. Hoje eu a vi descobrindo a habilidade de colocar o pé onde ela quer. Então, Oh, eu nunca vi isso, né? Uma criança, né? Um bebê descobrindo o poder de ter mobilidade, de ter foco aonde repousa o pé. E é um negócio indescritível quando a gente consegue acompanhar essa evolução contínua. E tudo isso vem muito de encontro a tudo que a gente sempre diz, né? Nascemos para evoluir. Isso está lá traduzido na história da vida que a gente recebe através do DNA dentro do útero. Nascemos para evoluir constantemente. Então, é essa é a maior verdade. razão, a principal razão de estarmos aqui neste mundo. Estamos aqui para evoluir. E que essa evolução proporcione ainda que o mundo seja melhor. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Muito lindo, muito incrível, muito incrível. Então, vamos lá, eu queria falar para você, né? Eu estava ontem fazendo uma retrospectiva, Sim. e a gente se conheceu em dezembro de 2015. Na minha turma, turma 37 do Rio de Janeiro, ainda era num outro lugar. E eu vim numa turma de descobrir de novo o que, que era o coaching, porque eu já tinha passado por uma experiência ruim com um profissional ruim no Rio de Janeiro. Uhum. E não tinha me decepcionado porque eu tinha estudado um pouco o significado, o que, que era o coaching, né? Isso tinha me deixado muito feliz de ter encontrado um caminho para mim, mas eu queria mais. E Sim. aí eu fui conhecer o IBC e graças ao universo ele colocou você na minha vida. E no primeiro momento, quando você falou que era publicitário da área de marketing, eu falei, ai, graças a Deus, porque eu também, então dá certo. Então ali eu tive sabe aquele respiro, né? Porque a gente escuta muito das pessoas que você não pode mudar de carreira, que você tem que decidir, né, assim que você sai do colégio, né, para poder seguir a faculdade, e se mudar de carreira, então, que absurdo, né? Você é um Sim. fracasso, né? E não fazia mais sentido para mim estar na minha área, né, dentro do mercado editorial, lidei com pessoas, celebridades, quando eu lançava os livros, que me tratavam como, sabe, a pior pessoa do mundo. Então, era um ego tão grande, e isso foi me deixando infeliz. E aí, você sabe que engraçado que eu falo, né? Eu fui me decepcionando com cada celebridade que eu lancei o livro. Até um dia, Pinheiro, que a minha chefe falou assim: olha, talvez o próximo livro que a gente vai lançar seja o da Xuxa. Eu falei: não vou, não vou, não vou mesmo. Porque Não. eu automaticamente pensei: eu não vou me decepcionar com a Xuxa. Não, Não. com ela eu não quero. E Ah, aí eu falei: peraí, alguma coisa está acontecendo que eu tô dizendo não para minha chefe, eu era a única pessoa do marketing na editora, tô dizendo não sim. do meu trabalho, isso é algum recado, né? E aí eu É. fui e descobri o coaching. E redescobri, na verdade, o coaching com você. Né? Eu falei na véspera de você ter a Sophie lá no curso que você é meio pai dos alunos que passam por você, né? Que você realmente é aquela ferramenta que transforma a nossa vida. E eu acredito que quem está aqui concorda com isso, que a gente está com muita saudade de ouvir você, de, sabe, ter o aprendizado. E uma coisa que eu sempre me lembro da minha formação, que mudou minha vida para sempre, e que virou um gatilho para mim na minha mente,
quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa minha, eu sempre escuto uma frase que você falou para mim, olhando nos meus olhos, num exercício, numa dinâmica que a gente fez lá na formação em 2015, que você olhou para mim e falou: eu vejo a sua força. Essa frase, a maneira como você falou e tudo que estava acontecendo, criou para sempre um gatilho de força e de poder em mim. Então, nossa, que incrível eu estar aqui hoje para te dizer isso e para ouvir você falar mais ainda de propósito, transformação de vida. Você transforma a minha vida todos os dias. Eu ainda tenho, claro, um longo caminho, a gente vai evoluindo, né? Você falou lindamente agora que você está vendo realmente a Sophie pequenininha evoluindo cada dia, né? E é uma evolução contínua, né? E sempre tem alguma coisinha que você precisa dar aquela melhorada. E eu sempre me lembro da sua voz, eu vejo a sua força. Então, muito obrigada por isso. Você, falando em transformação pessoal, é um instrumento, uma pessoa incrível, um ser de luz realmente que transformou a minha vida. Ah, minha mãe entrou aí. Mãe, esse que é o Pinheiro. Eu trabalho com ele Olha aí, diante. ó. Mãe, esse Aí que é o está aí a Pinheiro. origem. Como é o nome da tua mãe? Lúcia. Lúcia, muito bem-vinda. Que filha maravilhosa, hein? Que orgulho. Mas aí eu queria te dizer isso e queria te dizer que quantas vidas mais você não transforma, né? Agora tá contigo. Manda ver. Pois bem, Claudinha, o que eu vi é aquilo que existe em você, né? Já existe. Ninguém dá nada para ninguém. Na verdade, a gente já tem tudo, né? Os recursos estão dentro da gente. Porque nós somos origem, tem uma história, né? E a história está aí contigo, uma parte dessa história está aí contigo, tua mãe. Então, nós somos o resultado das vitórias de quem nos antecedeu e que não falharam, né? Que tiveram vitórias. Então, você, Cláudia, é a vitória da sua mãe e do seu pai, que, por sua vez, também são os pais, as vitórias dos seus pais, então, dos nossos avós. E isso forma uma rede tal que vai trazer como origem a humanidade. Nós somos a continuidade da humanidade. Se a gente expandir mais ainda, nós temos a história toda dentro do nosso DNA do universo. Então, nós somos o fruto das vitórias dos que nos antecederam. Não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram. Não importa sequer se tenham abandonado você. Porque o que precisava ter acontecido, a vitória que precisava ter acontecido, que era aquele encontro e a sua geração, aconteceu. E se você está aqui, se você está aqui presente, está na vida, agora é a sua responsabilidade. Pois bem, se nós temos uma origem, a origem da nossa vida depende de uma coisa fundamental. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem tomar banho, você pode ficar pelado, você pode ficar sem roupa, mas uma coisa que a gente não pode ficar é sem respirar. A origem da vida está no pulmão da respiração, é a primeira coisa que se manifesta quando a criança nasce, é o sopro da vida. Pode ser com choro, pode ser sem choro, mas ali é a ativação dessa rede fantástica que coloca a funcionar a oxigenação. Então, respiração. Para começar tudo e qualquer coisa na vida, a gente tem que focar na respiração. Não adianta a gente querer ter resultados na vida, a gente querer até ter propósito na vida, se a gente não respira de propósito. Respirar é um ato que tem que ser proposital. Quando a gente respira sem propósito, a gente respira pouco. A gente usa apenas a parte aérea do pulmão.
os alvéolos lá embaixo ficam viciados, ficam impregnados de substâncias tóxicas que vão para o sangue, que vão para o nosso pensamento. Então, se você quer ter propósito na vida, começa respirando de propósito. Pelo menos por um tempo. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, o tempo que for. Mas quanto mais você tiver condição de controlar, de dar propósito na sua respiração, mais inspiração a gente tem para viver. Vida inspirada. Né? Vida inspirada. Inspiração divina. De onde vem? Daqui. Agora, com essa crise do Covid-19, a área mais afetada é exatamente o pulmão, né? Respiração. As pessoas precisam ter respiração, inclusive, né, artificial, para poder sobreviver. Então, a gente não precisa chegar nesse nível aí para dar importância para esse órgão tão fantástico, maravilhoso, extraordinário, que é o nosso pulmão. A gente pode fazer isso sem pegar esse negócio, né? Sem pegar esse negócio, cuidando, tendo todos os cuidados que a gente tem que ter, usando máscaras, mantendo difícil para nós, né, que somos do abraço, né, caloroso, já desde o primeiro encontro, mas mantendo o distanciamento para que a gente possa superar esse momento de crise e de oportunidades. Porque se tem uma coisa que está sendo necessário, é um contato maior consigo mesmo. Né? Não tem como fugir. A gente foge do contato consigo mesmo através de trabalho, de relacionamento, de coisas para fazer, do barzinho, da praia, do fim de semana, da cerveja com os amigos. A gente foge desse encontro com a gente mesmo porque acaba dissimulando esse encontro através dos nossos hábitos do dia a dia, que, em geral, são muito mais voltados para fora do que para dentro. E agora não tem outra situação. Você vai ter que conviver com você. Você vai ter que conviver com o seu marido, com a sua esposa. Você vai ter que conviver com os seus filhos. Ou teve, pelo menos agora, em algumas cidades, já está começando a ter uma flexibilização. Mas nunca mais será do mesmo jeito. A humanidade inteira passou por um processo que vai deixar e que está deixando marcas que deverão acompanhar a humanidade daqui para frente. Então, se eu falei em respiração, é inevitável falar também em meditação. Né? Porque se você para alguns minutos para prestar atenção, para ter foco, para ter um propósito na sua respiração, você já está meditando. Isso já é meditação. Algumas pessoas têm uma certa aversão à meditação, porque acham que isso é coisa de... Tem gente que chega até a atribuir a coisa do demônio. Né? Então, é verdade. Não chegando a tanto, né, a meditação é um fundamento básico para a gente ter uma vida com muito mais inspiração. Para ativar a nossa rede neural, para ativar os nossos neurônios. Nós somos redes neurais o tempo todo. Né? Quando a Sofizinha foi lá e colocou o pé exatamente naquele lugar, numa cor específica dentro da banheira, ela estava ampliando a rede neural, mais neurônios sendo ativados. Então, a gente faz isso o tempo todo. Só que a gente faz isso quando a gente fica aberto ao aprendizado. Quando a gente para de julgar, quando a gente para de ser egocêntrico e achar que só a gente tem razão. Então, eu faço um convite através da respiração ou da meditação para que a gente saia da área de sofrimento, de dor, de angústia, para a gente sair da área da depressão e da ansiedade para viver a festa da vida. Eu estou falando de festa da vida no momento que a gente está sensibilizado, é claro,
pela quantidade de mortes sem precedentes na história brasileira e de famílias que estão sofrendo por essas perdas. Mesmo assim, as pessoas têm que ter consciência que, quando a gente vive nesse estado de festa, a gente também desenvolve uma imunidade mais ativa. Se eu ficar preocupado, se eu ficar só ligando a televisão, me contabilizando as mortes que estão acontecendo diárias, eu não digo para não ter informação, mas se eu ficar focado apenas no problema, eu paro de ver uma coisa que tem junto com o problema, que é a solução. Porque não existe, de forma alguma, problema sem solução. Isso faz parte da dualidade da vida. Não existe direita sem esquerda. Não existe dentro sem fora. Existem movimentos políticos aqui, agora, no Brasil, dizendo assim, tem que acabar com a esquerda tem que sumir. Se acabar com a esquerda, acaba a vida. Porque vida e o início, a base da nossa existência é a dualidade. É o início. Claro que a gente não tem que ficar na dualidade. Até porque dualidade é superficialidade. As pessoas que ficam apenas ou é assim ou é assado estão na superficialidade. Ou é direita ou é esquerda. Isso é incompreensão da evolução da vida. Porque não é um ou outro. É um e outro. É direita e a esquerda. Porque é esta conjuntura que faz a vida e que dá condição de evoluir. Porque a gente tem que transcender a dualidade. Negar a dualidade é negar a vida. Negar a existência das duas partes, que são antagônicas, mas também são complementares. Então, para viver a festa da vida, basicamente, o nosso propósito principal é servir. Tem uma frase que eu gosto de dizer de vez em quando: quem não vive para servir, não serve para viver. A minha vida está servindo para quê? Para mim. Está servindo para quê? Está servindo para eu acordar raivoso, reclamando, ou eu acordo agradecendo e festejando o fato de eu ter saúde, de ter vitalidade, de ter um pulmão capaz de respirar profundamente? Qual é a gratidão que eu manifesto pela vida quando eu acordo? Começa aí. Começa a acordar. Quando eu acordo, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Eu vou pensar no problema, na dor? Eu vou pensar nas dificuldades? Ou eu vou pensar, ou eu vou sentir a gratidão pela vida? Eu acordo todos os dias e abro a cortina do quarto e vou agradecer o dia. Vou agradecer. As nuvens, quando estão com nuvens, o sol, quando está com o sol, o céu, o ar que a gente tem à disposição. O que você faz quando você acorda? Agora, nesses dias, o que você sente quando você acorda? Você agradece? Você aplaude a vida? Você faz a festa da vida? Ou o que acontece? Então, essa nossa evolução contínua está totalmente relacionada a servir e gratidão. A gente sabe que reclamar é chamar de novo a desgraça. Então, toda vez que você reclama de alguma coisa, você está dizendo assim: universo, acaso, circunstâncias, manda de novo isso para mim. Volta, né? Então, para de reclamar. Agradece. Então, a evolução contínua está totalmente relacionada à gratidão e a quem ou o que eu sirvo. Como eu estou me servindo. Então, a respiração é um serviço próprio de si, para si. Como eu estou respirando? Aí,
Quando acontece isso, a gente ativa e desenvolve a nossa mente integrativa. A mente separatista é a mente que nega, é a mente absolutista, é a mente que tem só um lado ou outro. Então, para desenvolver a mente integrativa, lembra lá de Bob Deutsch, PhD de Harvard, que fala de 5 processos que a gente tem para desenvolver esta mente integrativa. Então, nós temos, primeira coisa, sente a vida acontecendo, sinta a vida. Né? Então, você acorda, sente o dia, sente a pessoa que está do teu lado, sente a vida, se você está sozinho, sente o dia. Viva sentindo. O sentir é uma força poderosíssima. O sentir é a ativação da nossa inteligência emocional. Quem não sente não desenvolve inteligência emocional. O segundo aspecto que Bob Deutsch fala é para desenvolver a curiosidade, ser curioso. Por que você pensa diferente de mim? Quero saber, estou curioso. Então, suspender aquele absolutismo do eu estou certo e você tem que ficar dentro das medidas de como eu penso. Então, suspender essa certeza absoluta de tudo e ficar curioso. Deixa de julgar as pessoas, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem as suas razões, os seus princípios. E essa história e esses princípios e tudo isso que norteia essa pessoa tem que ser entendido. Tem casais que estão se matando, se degradando agora porque estão trancados dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Porque fica só julgando. Por que você fez isso? Por que você faz aquilo? Por que você é assim? Por que você põe... Eu já acompanhei um caso de uma pessoa que queria se separar, sabe por quê? Porque o marido achava que o rolo do papel higiênico tinha que ficar com a folha para o lado de fora. Ah, E a meu mulher Deus! achava que a folha tinha que ficar para o lado de dentro, perto da parede. E o papel higiênico foi o responsável, ou o principal, foi assim, a gota d'água no copo para uma separação. Nossa, que Simplesmente incrível, né? então, isso se acirra quando as pessoas estão convivendo todos os dias. Então, ao invés de dizer assim, eu vou me separar porque você é uma anta debilóide que põe o papel higiênico para a parede, perguntar. Isso dá origem a conversas, a Sim. entendimentos. Por qual razão você coloca o papel para a parede, com a folha voltada para a parede, ao invés de ser a folha para fora? O que te faz fazer isso? E pronto, já dá início a uma conversa de entendimento de... Quando a gente para de julgar, a gente se desenvolve. Porque Sim. a gente começa a aprender mais, a ter novas sinapses, a criar mais neurônios. Aí ele fala também, Bob Deutsch, em receptividade, estar receptivo a tudo. Não ficar condenando ou colocando uma barreira. No primeiro momento, qualquer coisa, barreira. Né? Isso não está Sim. acontecendo, isso não é verdade, é mentira, não tem toda essa força, não tem... Recebe, aceita. Aceita. Ou até aquela mania que a gente tem de achar que já sabe tudo, né, Pinheiro? Sim, também. Né? Ah, isso eu já sei, porque o mundo já passou por outras crises iguais, e olha, começa, daqui a pouco termina, tal. Então, não aceita. Respeita os movimentos do universo, do mundo e das pessoas. Respeita. Então, estar aberto é manter a capacidade de aprender. Claro que a pessoa que não respira direito já se fecha no primeiro momento. Então, estar aberto é manter essa capacidade pulmonar que faz com que a gente tenha receptividade até para transformar problema em solução. Porque senão Sim. a gente fica arrastando problema, que vão aumentando cada vez mais, e aí chega num momento que sai fora do controle. Né? Então, aberto. Outra coisa que Bob Deutsch faz para orientar as pessoas para desenvolver a fluidez
é contar histórias. Conta histórias, né? Ele fala também de metáforas, mas metáfora pode ser assim, contar uma história, fazer associações, livres associações. Não importa que não seja coerente, mas associa com os acontecimentos, com os fatos, com as interpretações, novas histórias. Isso é criatividade. Além de tudo, a gente tem que ser um hábil desenvolvedor da criatividade. O tempo todo a gente tem que ter criatividade. Quando a gente não fica desenvolvendo a criatividade, a gente cai na repetição, sabe? Aí as coisas ficam comuns, ficam acontecendo todo dia igual, os relacionamentos, o mesmo dia, meu Deus, mais uma vez dentro da minha casa, o que eu vou fazer? Né? Então, tem que usar criatividade. Criatividade é um portal de infinitas possibilidades. E entender que o contraditório é complementar. Né? Olha só, PhD de Harvard, Bob Deutsch, ele diz 5 coisas que deixam a gente com essa mente mais integrada, integrativa, expandindo. E isso é maravilhoso. Claudinha, dentro disso que já passou pela formação do PSC, no Rio de Janeiro, já foste em São Paulo, no IBC, como anjo, em várias formações, eu pergunto para ti, que benefício você viveu, que pode compartilhar agora comigo, sobre essa mente que integra ao invés de desintegrar? Pinheira, cada aprendizado, né, é incrível entender que cada ser humano que está entrando no curso tem uma história diferente e cada ser humano vai interagir com o curso de uma maneira diferente. E aí essa questão de estar aberto e estar curioso é realmente a empatia, né? De curiosidade na forma do interesse, né? De se interessar pela história da pessoa e de tentar entender o que ela está vivenciando lá, né? Eu sempre fico muito curiosa para quando chega o primeiro dia dos cursos, como vai ser a reação das pessoas. Porque ainda mais que ele está chegando no primeiro curso mesmo do IBC, que é o PSC, né? O Professional Self Coaching. Quem nunca teve um contato antes com o IBC não sabe que nós somos pessoas de abraçar. Então, o mais incrível é ver as pessoas chegando e olhando, e a gente recebe com abraço, e que coisa estranha é essa, abraçar? Não estou acostumado de abraçar. E tá tudo bem, né? E aí passa um dia, ou nem um dia inteiro, já somos todos uma grande família, e tem uma coisa que você diz sempre, que eu fico muito observando e fico realmente tentando sentir como é que tá a turma, que você diz sempre que talvez você encontre aqui uma pessoa que seja aquela pessoa que você precisava encontrar para o resto da sua vida, para a sua vida andar, para a sua vida fluir, que seja uma pessoa que você diga, nossa, conheci agora, mas para mim eu conheci a minha vida inteira. Né? Tava faltando eu encontrar essa pecinha aqui para eu caminhar o meu caminho, né? Então, essas 5 coisas que você falou, né? Estar aberto é o mais importante. E a gente, você falou muito bem, nós somos duais, né? Temos a nossa luz e a nossa sombra. Tem uma frase que eu uso muito para mim, internamente, me repetindo. Quando a pessoa reclama, quando a pessoa tem algum outro ponto de vista, a gente está lá para ouvir, né? E para ajudar no que a gente puder. Então, uma frase que me ajuda muito a não julgar e a me lembrar sempre, realmente, reforçar essa questão de estar aberto e não julgar, é uma frase que eu aprendi com uma formação de barras de Access, que diz, que interessante ponto de vista. Isso me reforça muito, que somos todos indivíduos, né? E como você falou, temos cada um uma história que herdamos dos nossos pais, avós, bisavós, né? E não dá pra gente mudar o outro, né? Dá pra gente mudar a gente. Então, o que eu observo muito nos cursos que eu já trabalhei como anjo ou que eu fui aluna, é como vai ser esse primeiro dia, esse primeiro contato, como cada um está se relacionando com o que está acontecendo e qual é essa mudança que acontece e que a gente sabe que acontece muito breve, né?
Sim. E isso é muito interessante. Que experiência marcante tu teve nesse sentido? Agora, praticamente 3 meses que a gente está vivendo esse processo aí de quarentena. Qual foi a experiência marcante que tu pôde utilizar bastante isso nesse processo de quarentena ou de relação mais distante com as pessoas? Mais Olha, distante eu no sentido tenho, físico propriamente, né? sim, eu tenho olhado muito, né, para mim, já tinha o hábito de me olhar, mas eu me abri mais ainda para entender o que eu estou passando. Então, por exemplo, olha que incrível. Quando eu quis criar o Positividade em Foco, a minha ideia era todos os dias, de segunda a segunda. Sempre às 6, segunda a segunda, uma live por dia e tal. Passou o primeiro fim de semana, ok. Quando chegou no segundo fim de semana, eu falei: eu não quero ter horário hoje. Eu não quero compromisso. Eu não quero fazer a live. E não era porque Uhum. eu não queria encontrar a pessoa que eu já tinha até marcado a live. Era porque eu queria um tempo para mim. E aí eu Sim. olhei para mim e eu falei: nossa, eu tô realmente entendendo que essa quarentena tá me fazendo tá alterando algumas questões minhas. E eu falei, ok, recebo essa vontade com carinho, estou entendendo que tem muitas energias, né? Que, né, Pinheiro, é uma egrégora mundial, né? O nosso planeta está se curando, né? Então, que energias incríveis não estão rolando aí que a gente nem tem noção, né, que está absorvendo. E aí eu entendi aquilo, eu senti isso e eu falei, ok, entendo. Não estou desistindo do projeto. Estou querendo 2 dias para eu me deixar livre, sem compromisso, sem ficar me forçando a fazer coisas para ser produtivo, né? Aquela questão do Uhum. tá em quarentena, tá em home office, faz coisa, faz coisa, faz coisa, faz coisa. Não, tem dias que você precisa sentir o que está acontecendo com você e aí estar aberto a receber tanto sentimentos de alta frequência ou de baixa frequência, né? Para realmente entender qual é a origem e passar por eles, né? A gente não Uhum. vai controlar o que acontece, né? Mas a gente pode ter a noção do que aconteceu e, a partir daí, ter esse olhar positivo para o que aconteceu e ver a solução, né? Então, eu passei a fazer de segunda a sexta. E aí eu sempre me pergunto, por que eu estou fazendo positividade em foco? Porque eu estou, sabe, pegando essa minha rede de contato incrível e botando para falar, para não sei o quê. Por quê? Porque está vindo do meu coração. Então, eu também estou sentindo isso, sabe? E estou aberta para novas histórias e está sendo muito, muito, muito gratificante me perceber melhor, sabe? E em Muito relação bom. aos outros, eu tenho atendido muitas pessoas por telefone, por WhatsApp, às vezes videochamada, e tenho só ouvido, ouvir na essência, porque nesse momento inusitado as pessoas estão precisando muito falar, né? Contar o que está acontecendo, o que está sentindo, e eu acho que está sendo ótimo também, só entender o outro, né? E às vezes eu não digo nada, às vezes eu falo, tá, tudo bem. E o que você me falou fez algum sentido agora? Não fez algum sentido? O que você pode fazer daqui para frente? E aí a pessoa só por ter botado para fora, porque uma coisa que você falou que é muito interessante e esquisita, né? A gente mora numa casa com pessoas, com uma família que a gente na antiga vida, né, antes de quarentena, né, na normalidade de antes, a gente não convivia, né? E Uhum. aí a gente não sabe lidar agora, né? Agora a gente está botando em prática mesmo o tal do verbo conviver, né? O viver com, né? E que loucura, né? Brigar por um papel higiênico, né? Mas é isso, né? Muito bom, Claudinha. Mas isso está ligado com o servir, né? Servir, Sim, porque não adianta a gente ter para nós. Eu tenho conhecimento, eu sei o que fazer, eu sei quem eu sou, mas não compartilha, não doa. Então, o doar, o servir, é para a gente ficar aberto para esse fluxo divino, né? De abundância, de prosperidade, de cada vez mais a gente contribuir para o mundo ser melhor, né?
Porque se a gente parar e pensar assim, tá, o que eu faço? O que eu faço está repercutindo como? O que eu digo, o que eu penso, a minha atividade, repercute como na sociedade? Né? Como que eu participo ou estou omisso diante de tudo isso que está acontecendo? Então, servir é despertar a generosidade. Para a gente ter a generosidade, é preciso que a gente tenha. Né? Você não é generoso sem ter. Então, a generosidade já é fruto da pessoa que tem recursos. Né? Para ser generoso, eu preciso ter recursos internos para poder oferecer. Então, Sim. você é um agente de transformação. Parabéns. Você é um agente de Obrigada. transformação. E cada um de nós é o nosso agente. Né? Não tem mais como você ficar aí sentado reclamando porque Deus criou o Covid, ou né, tem gente que diz que foram os chineses, porque esse governo é assim ou é assado, porque o governo passado foi assim ou foi assado. Não tem mais como ficar dando desculpas. Cada um é agente do seu próprio processo. E, basicamente, o resultado que a gente tem na vida é em cima das escolhas que a gente faz. Né? Qual é a escolha que você está fazendo neste momento? Reclamar? Né? Não. Acordar e ficar com o pijama e com a remela nos olhos até de noite? Né? Qual é a sua postura diante das adversidades que a vida oferece? Porque toda adversidade tem oportunidade. Quando a gente fica só no problema, a gente não encontra solução, a gente se distancia da solução, a gente aumenta inexoravelmente o problema. E nós somos seres duais, né? Não tem mais como a gente viver aquela mentalidade diminuta de ver apenas um lado da realidade. Tem dois lados, pelo menos. Né? A gente sabe que a transcendência é muito maior. Na verdade, a gente é um ser quíntuplo, mas vamos ficar unicamente na dualidade. Então, a gente está aqui para falar sobre propósito. Qual é o propósito? O seu propósito, dentro da tua atividade, do teu conhecimento, do teu interesse em levar alguma coisa para as pessoas nesse momento, foi criar lives falando sobre positividade. Parabéns, viu? Porque é realmente muito adequado isso, porque a tendência natural é das pessoas ficarem negativas. Né? Muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve que fechar a empresa. Então, uma onda de negatividade começa a se expandir e pode atingir quase todo mundo. Mas, como a gente fala que tudo que tem face tem dorso, todo dorso tem sua face, tem uma voz dissonante a esse movimento de negatividade, que é a Claudinha falando em positividade. Então, isto é um servir e isto é um propósito que você colocou da sua vida. Você poderia cuidar das suas coisas, você poderia arrumar as coisas, dar jeito de resolver os teus problemas, a tua vida, mas o que tu fez? Ampliou o propósito para atender alguma pessoa que tem alguma necessidade. Né? Então, eu vou, daqui a pouco, falar apenas de 3 passos em direção ao propósito, que são 3 coisas assim fundamentais para você viver uma vida com significado, com propósito, com consistência. Mas, antes disso, eu pergunto assim, qual é o principal desejo ou a principal necessidade que você identifica agora, nesse momento, para você?
Certamente, eu respondendo aqui para algumas pessoas, muita gente está assim, pô, eu não tenho dinheiro, Sim. acabou a minha fonte. Tem outras pessoas que dizem assim, pô, vou ter que aguentar a minha casa agora e conviver com aquela pessoa que aparentemente eu aguentava, mas no dia a dia eu não aguento. Né? Então, nós temos 4 áreas distintas da nossa vida. 4 áreas que são fundamentais, que se faça uma interligação entre elas. Então, qual é a minha principal necessidade nesse momento? Né? A minha principal necessidade nesse momento é na área de saúde. Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha emoção? Como é que está o meu equilíbrio emocional? Né? O que eu estou cuidando ou não cuidando? Como eu estou me desenvolvendo intelectualmente? O que eu estou fazendo? Né? Estou só assistindo televisão e recebendo as informações, né, dos problemas que a humanidade está vivendo, ou eu tenho alguma alternativa, eu tenho algum caminho? Porque tudo isso está relacionado com saúde. Né? Sim. O que eu absorvo, como eu respiro, minha alimentação, estou me atrolhando de porcaria. Como é que está sendo a minha vida nesse sentido de cuidado para a saúde? Já que não posso sair, já que não vou comer qualquer coisa e encher a despensa de chocolate, comer uma barra de chocolate a cada 3 horas. Pode ser uma solução, mas é uma solução que vai trazer alguma consequência. Então, na área de saúde, como eu estou cuidando da minha saúde? Qual é a responsabilidade que eu tenho na respiração, na alimentação, na movimentação? Eu, por exemplo, estou me resguardando bastante para que eu não tenha possibilidade de passar para a Sophie, com 3 meses e poucos dias, um vírus que não se sabe como ele atua numa criança. Então, eu me preservo bastante. Nem saindo para fazer atividade física eu estou fazendo, mas eu faço atividade física, alternando em casa. Eu gosto de correr, gosto de caminhar, eu gosto de correr, mas pelo menos caminhar. Eu faço, pelo menos caminhando, 5 quilômetros dentro de casa. Já fiz meu circuito, meu corredor aqui, né? Volta na mesa da sala, vou para a sala de estar, faço mais voltas, vou para o corredor, vou para a cozinha, visito cada quarto, dispenso, eu faço um circuito e tenho uma volta com o tempo. Eu cheguei a usar, olha o que eu fiz para não perder o contato com o que eu estava fazendo. Eu disse, pô, eu tenho que monitorar para ver quantas voltas eu estou dando. Mas se eu for contar nisso, eu vou acabar me perdendo. Aí o que eu fiz? Peguei um pacote de feijão e coloquei num ponto lá da casa. E quando eu chegava naquele ponto, eu tirava 1 grão de feijão e colocava, enquanto eu passava, eu colocava sobre a mesa. Muito bom. No final, eu fui contar quantos feijões tinha ali e que me deu o circuito, a quantidade de voltas que eu dei. Então, muito bom. Usou a sua criatividade, né? Eu fiquei inventando isso para ter como fazer diferente. Porque se ficar só contando cada vez que passa no quarto, ele passou repetidas vezes no mesmo lugar. Então, para não ficar uma coisa enfadonha, Travou, travou. Travou para vocês também? Responde aqui embaixo. Travou. Gente, está muito maravilhoso isso. Que incrível. Eu vou esperar ele entrar de novo. Aqui, Pinheiro. Vou te chamar de novo.
Reconectando. Foi, Voltei? reconectou. Voltou. Deixa Ótimo. eu só te falar uma coisa, Pinheiro. Aqui É, pelo meu horário, faltam 5 minutos de live. O que que você acha da gente encerrar e abrir uma outra? 5 minutos de live? Muito bem, podemos. Vamos encerrar. Vamos. Gente, voltem, voltem, voltem. Vou abrir uma nova live para a gente não perder o raciocínio aqui. Tá bom, Pode ser? ok. Então, Ok. até já, até já. Voltem aqui, hein? Muito bem, voltando. Esperar todo mundo voltar aqui. Muito bem. Daqui a pouquinho o Pinheiro entra, eu já chamo ele de novo e a gente continua com o nosso raciocínio. Oi, gente. Oi, gente, de novo. Muito obrigada por voltarem aqui. Esperar só o Pinheiro entrar novamente para a gente continuar esse papo incrível. Entrou, vou te chamar, Pinheiro. Pronto, assim a gente corta o raciocínio no meio. Bom, desculpe por a- prolongar demais aí. Estava Não, com. maravilhoso. Por mim, a gente ficava. Quanto tempo tem a aula no IBC? São 8 dias? Vamos fazer. Os nossos horários são totalmente diferentes, né? Pois Né? bem, então, eu tava falando. Tens alguma coisa aí para falar antes de eu pegar novamente o bonde? Você estava falando do feijão, né? De como você faz o seu circuito, né? Você sabe que Falei. engraçado, né? Sim, Ah, isso na área de saúde, que é movimento, vida é sim, movimento, né? Se a gente é, não se movimenta, se a gente não faz movimentação, a gente acaba não tendo qualidade de vida, não tendo saúde. é. Então, este é um aspecto que a gente tem que ver. Qual é a principal necessidade que eu tenho, qual é o meu desejo, em que área está situado. O outro é a área profissional, né? A área de atividade profissional. Então, estou com atividade ou estou sem atividade? Se eu estou com atividade, como que eu posso produzir mais, melhor? Como eu posso transformar em oportunidades as limitações? E tem muita gente oferecendo muita coisa boa nesse sentido aí, né? Sim, O IBC continua oferecendo, o Zé, inclusive, está agora, né, com um curso também falando de propósito. pode, de Né? Tem verdade. o Marcos Marques, que, para quem tem empresa, tem resultados extraordinários para ter ainda mais resultados. Então, tem muita gente oferecendo muita coisa boa. Né? Claro que tem que fazer seleções, né? Porque se você vai ter que, principalmente, investir em alguma coisa, tem que saber se aquele investimento vai realmente resolver aquilo que você quer. Então, a gente tem que ter critério para escolher. Então, como é que está a minha vida financeira? Né? Já estou endividado, já não tem mais como pagar as contas, ou eu tenho recursos, porque
fiz uma provisão e estou pronto para ficar 5 anos sem faturar. Ok, maravilha. Não tenho provisões, não tenho recursos, estou com dificuldade. Eis aí mais uma forma de começar algo novo, de ter criatividade mesmo que as oportunidades não estejam tão presentes como estávamos há tempos atrás, mas, há pouco mais de 3 meses, mas o que acontece é que a gente pode abrir a porta da abundância em qualquer momento, né? Porque a porta da abundância não importa se ela sempre existiu, né? Sempre existiu. A gente é que deixa fechada e não abre, né? Principalmente sem entender essas duas coisas que a gente tem que ter bem clara na vida. Abundância e prosperidade está dentro dos 2 verbos, dar e receber. Então, este é um momento de criatividade. Tem muita gente disposta a contribuir, inclusive de forma gratuita, com você, através de lives. Essa aqui, por exemplo, é uma oportunidade. Como eu tenho contribuído? Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que está realmente passando muitas dificuldades, que já passavam antes, mas que agora se aprofundou essa necessidade. Qual é a contribuição que você está fazendo para contribuir com o mundo melhor? Agora, aí no Rio, com certeza, aquelas pessoas que vendiam coisas no calçadão, em Copacabana, perderam o público, perderam o local, não pode mais ter aproximação de pessoas. São pessoas que estão sem renda. Com certeza, essas pessoas não têm provisões para sustentar isso. Já existia gente sem alimentação e agora, com certeza, tem muito mais gente sem alimento. O que você fez? O que você faz? Ah, mas eu não tenho nem comida direito para mim. Ok, né? Mas quem tem capacidade, inteligência, quem tem recursos, tem que utilizar recursos. Qual é a contribuição que eu tenho? Não importa o que eu fiz, tá? Tudo bem, o dinheiro não está agora tão fluente como estava, tão fluindo tanto quanto estava fluindo, mas continua. O dinheiro não deixou de existir. Inclusive para mim. Com a graça de Deus, eu tenho os recursos para dar continuidade, mesmo aqui. A minha atividade profissional acabou, parou. E não sei quando vai retornar. Eu tenho um segundo módulo aí no Rio, que era para acontecer agora no final de maio, não é possível ainda, foi transferido para final de junho, eu não sei se vai acontecer em final de junho, né? Pode ser que sim, estaremos lá para o segundo módulo da turma 73. Pois bem, enquanto não acontece atividade, é evidente que os meus recursos financeiros têm que passar por adaptações. Mesmo assim, eu pensei, diante desse quadro aí, 10% do que eu estou usando para a minha provisão, eu vou separar para contribuir com alguma causa. Eu não vou sair para distribuir alimento, para distribuir cesta básica, nem fico vendo grupos, principalmente ligados a igrejas, grupos religiosos, que pessoas idosas, inclusive, né, pessoas que são sexy, com mais de 60 anos, como eu, que vão lá para fazer comida para poder doar para essas pessoas. Eu não vou fazer isso, não posso, porque não quero, para evitar riscos, principalmente para a minha picuruca, né, para a Sofizinha. Mas como que eu posso contribuir? Eu posso contribuir olhando quais são os grupos que realmente têm essa responsabilidade de prover isso para as pessoas e ajudo essas pessoas. Então, eu contribuo. Separei 10% do meu valor financeiro que eu utilizo para a minha manutenção e estou colocando isso a serviço das pessoas que não têm as mesmas condições, os mesmos recursos que eu.
Então, qual é a contribuição que eu posso fazer? Se eu não tenho, se eu tenho uma saúde legal, eu não tenho dinheiro, eu posso participar de alguma forma. Qual é Sim. a participação que eu posso ter para fazer o mundo ser melhor? Por quê? Você viu, Não, Pinheiro, teve uma matéria sobre os idosos dos asilos, e acho que foi no Fantástico. E aí eles criaram uma rede de pessoas que ligam para os idosos para falar com eles ao vivo. Então, outro dia mostrou uma idosa fazendo aniversário e a mãe e a filha, que não conhecem a idosa, são pessoas que nunca se conheceram, mas fazem parte desse grupo que está ajudando, ligaram ao vivo e cantaram parabéns e fizeram uma festa virtual para ela e foi um carinho, né? Porque você legal. imagina, às vezes você pensa de imediato em alguns grupos de pessoas para ajudar, né? E às vezes você esquece que talvez um telefonema para um idoso, né, ou dar uma atenção diferenciada já é uma ajuda também, né? Sim, sim. Tudo é válido quando existe um sentimento interno de contribuir, de servir. Sim. Então, né, eis aí uma oportunidade para ter criatividade no sentido de eu contribuir para o mundo ser melhor. Né? Não é quando tiver a oportunidade a gente cria Agora. através de escolhas diferentes aqui e agora. Né? Pois bem, ainda dentro desse circuito da vida, família. Como é que está a relação familiar? Né? Algumas pessoas estão juntas na mesma casa, aproveitando para se conhecer, né? Aí a gente tem aquela coisa legal lá, o Shazam, né? Que momento mais maravilhoso você viveu. Podemos usar com pessoas, eu não preciso estar fazendo um processo de coaching, eu posso ser simplesmente curioso para entender como é que é na vida dessa pessoa, qual foi o momento maravilhoso, desde que nasceu até o dia de hoje. Né? Que momento não foi bom, desde que nasceu até o dia de hoje? Se você pudesse voltar para um desses momentos, para qual você voltaria? E aí, qual o aprendizado que teve com isso? Como você comemora a vida com este fato que aconteceu? Como você pode dar um novo olhar para isso, uma nova interpretação? Porque a gente não precisa se vitimizar para o resto da vida por algo que aconteceu lá no passado. Ou mesmo que tenha acontecido ontem. Mas eu não tenho que ficar preso a nenhum problema, a nenhuma discussão, a nenhuma pessoa que gritou comigo, que falou mal, ou que eu tenha feito alguma coisa para a pessoa. A gente tem que reciclar, ressignificar, dar um novo olhar a qualquer coisa que tenha acontecido. E isso, quando a gente compartilha, quando a gente divide, quando a gente comunga, a gente já começa a ter novas sinapses, novas percepções. Então, família, como eu posso, mesmo estando distante, me aproximar mais? Né? Pessoas que eu quase não falava, posso dar uma ligada. Pessoas que estão longe do abraço, como que eu posso me fazer presente, como que eu posso contribuir? E aí, mais uma vez, a criatividade é fundamental. Pois bem, relacionamento. Eis o momento de rever os relacionamentos. A vida é uma festa, é uma comemoração que a gente tem todo dia. Mas algumas pessoas vivem um suplício. Que tal transformar esse suplício numa oportunidade de gerar novos caminhos? Não importa quais sejam, mas novos caminhos. Né? E a vida social? A vida social é fundamental. Agora mesmo é que se tornou mais claro ainda a importância de convívio. Como que eu posso ativar? Né? As redes sociais estão aí para resolver esse momento. Antigamente, todo mundo vivia viciado em comunicação. Agora, a gente tem esse meio e podemos utilizar isso de forma até profissional. Até profissional. Podemos utilizar isso como uma forma para aproximar de forma diferente as pessoas. Então, a gente faz encontros virtuais, sim.
né? Dá para fazer comemoração de aniversário, dá para fazer conversas em grupos com família, tem Zoom, tem o próprio WhatsApp, dá para fazer 4 pessoas simultaneamente. Sim. Então, nós temos condição de fazer até o que não se fazia antes, que é ter contatos mais calorosos com as pessoas. Então, falamos de saúde, falamos de profissão, de atividade profissional, falamos de vida familiar, de relacionamentos e qualidade de vida. Tem gente ficando estressada, tem gente ficando com depressão, tem gente ficando com ansiedade porque está mais reservada às suas casas. E daí? Vamos reclamar? Vamos ficar dizendo, puta, que vou ter que ficar agora aqui, tendo que suportar esse negócio de ficar dentro de casa. Ou a gente pode encontrar qualidade de vida dentro da sua casa, dentro de si. Então, eis a hora de descobrir coisas diferentes. Vai catar um grão de feijão para contar o circuito. Pronto, faz alguma coisa diferente, né? Que atividade, que hobby, que coisa que você sempre quis fazer e nunca fez. Agora, sabe? Escrever, pintar um quadro, desenhar, fazer coisas que a gente não teria condição nem tempo para fazer anteriormente. Qualidade de vida significa se divertir criativamente, usar a criatividade para se divertir, para brincar. Eu penduro balão no ventilador, fita, e fico... móveis gigantes que eu faço para a Sofia. Eu fico rodando, eu ligo e fica rodando, e ela fica prestando atenção. Cada momento que eu olho para alguma coisa, eu crio alguma coisa diferente, para a gente se divertir. Muito bom. Então, vida é festa, é diversão, né? Se divertir, cria o tempo todo. Usar criatividade é uma coisa fantástica. E você é feliz? Mesmo na quarentena, mesmo dentro de casa? Mesmo tendo dificuldade? Você pode dizer que tem felicidade? Felicidade tem a ver muito com propósito também. Porque quando eu tenho um propósito, o que é propósito? É uma causa, é uma razão pela minha existência, né? Eu não sou um ser que veio apenas para comer, trabalhar, beber e dormir, né? Qual é a causa que me movimenta? Qual é a bandeira que eu tenho para hastear e compartilhar com mais pessoas? Então, felicidade. Qual é o motivo para ser feliz? Eu digo que o motivo para ser feliz é acordar todo dia. Uma outra frase que eu uso sobre felicidade é: felicidade é ir no banheiro todos os dias, é ser feliz. Muito bom. Você sabe que quando a gente tem o intestino funcionando bem, a gente produz mais hormônio da felicidade mesmo, né? Exatamente. O que é felicidade? Felicidade, eu digo para a Sofia, você é feliz porque você faz cocôzinho todo dia, né? Isso é felicidade, porque significa que a gente está funcionando. Felicidade é ter as nossas funções básicas funcionando. Então, o que é ser feliz? Respirar mais e melhor. Respirar com mais profundidade. Então, encontre as razões da sua felicidade. Todos os dias, em qualquer circunstância, sob qualquer situação. E nunca foi tão propício como nesse momento desenvolver a nossa espiritualidade. O que é a palavra-chave, a palavra máxima, a palavra que mais me remete ao estado de desenvolvimento espiritual é servir. Como eu posso me servir melhor nesse dia?
Como eu posso servir melhor as pessoas que estão em volta de mim? O que eu posso agregar? Né? Servir é um ato de evolução. Servir. Não é discutir, não é eu tenho razão, é servir, né? Ser útil. Então, esses aspectos que para quem sabe, eu estou falando da roda da vida. Aspectos de fazer essa roda da vida. Então, dentro desta roda da vida, eu vou ter um caminho para identificar o meu propósito de vida. Então, para ir para os finalmente, para a gente não estender e tirar de você a oportunidade de fazer outras coisas, né, que já estão nascendo aí. Assim que acabar isso aqui, ou até vou desligar esse negócio e já vou começar. Eu vou, Vários então, sites, né? compartilhar 3 passos necessários, indispensáveis, para você identificar o propósito da vida. Quem tem a missão já está com isso bem definido, né? Mas vamos deixar a missão para um outro momento. Vamos falar em propósito. Então, primeiro passo para criar um propósito extraordinário e profundo e transformador na nossa vida. Primeiro passo. Eu vou dizer que não tem outro caminho senão autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei quais os recursos que eu tenho para viver com propósito. Então, eis aí uma boa oportunidade para a gente se conhecer mais, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus poderes, quais são os meus pontos de melhoria, o que eu faço e que me dá prazer, o que eu faço que agrega valor para mim, começar a fazer um retrospecto. Existem modelos para isso. Existem modelos, né? Você pode buscar esse modelo através de curso, você pode buscar um coach para viver esse caminho de mais autoconhecimento, você pode buscar vários profissionais, tem vários processos terapêuticos à disposição, tem coisas até sendo ofertadas gratuitamente, você conhece coach, você conhece psicólogo, você conhece terapeutas, você conhece gente com recursos variados para ajudar na identificação deste caminho que leva ao autoconhecimento. Isso é fundamental. Não adianta querer ter propósito na vida sem conhecer quais são os meus recursos. E dentro disto, eu já posso identificar o segundo passo, que é qual é o talento, qual é o dom, qual é a habilidade que eu tenho, que eu nem preciso fazer muito esforço para que isso aconteça. Todos nós temos. Todos nós. O IBC tem uma ferramenta que está à disposição de todos os coaches. Se você está aqui participando, não é coach, e quer saber um pouco mais sobre isso, tem uma ferramenta chamada Coaching Assessment, que dá condição de você se conhecer com mais profundidade ainda. Inclusive, de conhecer quais são as suas áreas de talento. Então, é fundamental que você se desperte para esses talentos, todos nós, invariavelmente. Não existe um único ser humano nesta Terra que não tenha um talento para ser evidenciado. Então, identifique esse seu talento, porque não tem como você ter um propósito sem evidenciar e sem colocar esse talento à sua disposição, ou ainda à disposição de mais outras pessoas. Então, uma vez que eu conheço-me, eu identifico qual é o meu dom, qual é a minha habilidade, a minha capacidade mais interessante, e aí eu vou lá naquela outra pergunta que eu já tinha feito: qual é a minha
principal necessidade, qual é o meu principal desejo, qual é o meu principal sonho agora. Então, eu vou colocar como propósito de vida este talento a serviço desta área que eu quero para a minha vida ou para ampliar, levando isso para outras pessoas ou para mais pessoas. Então, resumindo o que a gente falou até agora, os 3 passos que te levam inexoravelmente a um caminho de propósito na vida é se conhecer, identificar o talento e, no 3º passo, colocar esse talento, essa capacidade que você pode desenvolver ainda mais a serviço da sua vida, da necessidade ou do desejo que você tem nesse momento e ainda com a consequência de, desenvolvendo recursos e resultados para a sua vida, levar mais pessoas a esse caminho. Ok, minha querida Claudinha? Muito maravilhoso. Eu pensei muito em contribuir com esse tema. É um tema que está sendo discutido bastante, né? O próprio IBC está oferecendo para as pessoas, através do Zé Roberto, mais oportunidades de aprofundar esse talento e me parece, inclusive, que ele está fazendo isso de forma gratuita, né? Então, são muitas as oportunidades que a gente tem para potencializar resultados na nossa vida e colocar o nosso propósito em evidência, mesmo neste período. Então, viva de propósito, respira de propósito, né? Se movimenta de propósito, porque quando a gente não faz as coisas de propósito, aí a gente fica no acidente. As coisas acontecem circunstancialmente. Quando você põe propósito, você pega a rédea da vida e aí você conduz a vida e não é mais conduzido. Amém. Muito maravilhoso. E isso me faz lembrar uma coisa, né? Que tem muita gente que já coloca uma barreira na frente, dizendo que não tem um talento nenhum, né? Mas tem, todo mundo tem um talento, 2 talentos, não 10 talentos. Não existe um único ser humano neste planeta que não tenha sido abençoado com um talento. Não tem nenhum. Todos nós temos talento. Agora, até para isso a gente tem que se permitir, tem que dar permissão, tem que estar em estado receptivo para descobrir. Porque se a gente fecha, não vem. Muito bom, muito bom. Peça, ó, o pessoal tá pedindo aqui, ó, para eu puxar um flow para você, hein? Eu vou puxar, gente. Todo mundo se prepara, hein? Todo mundo se prepara. Quem não conhece ainda, vai junto. Vai no 3, né? Como é que faz, Pinheiro? Vai de cima. Pega a energia de cima. Celeste, energia cósmica. Depois pega a energia telúrica, a força da Terra produtiva, a força criativa, a força de geração da Terra, né? A capacidade de fecundidade da Terra. Pega essa, traz, mistura com a sua e aí joga essa energia. Então, ó, eu quero ver todo mundo fazendo em casa, mandando para essa telinha aqui, vai ser um flow! Maravilha, recebo! Que alegria, que alegria! Muito bom, muito bom. Eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou desativar os comentários só um pouquinho, porque eu quero fazer uma foto linda com você. Então prepara aquele seu melhor sorriso aí que eu vou fazer um print da gente. Maravilha! Nossa, Pina, nem tem palavras. Tá todo mundo com saudade de ouvir você, né? De estar junto, de abraçar. E que maravilha ter a tecnologia para a gente estar aqui olhando nos olhinhos, né? E bom demais, né? Como a gente conhece as pessoas, eu estou sentindo aqui a sua energia, o seu carinho. Eu quero te mandar aquele abraço mega apertado e dizer que eu amo muito você.
Você é um ser de luz incrível, incrível, incrível. Muito obrigada, muita gratidão por estar aqui hoje. E acho que todo mundo amou. O pessoal ficou pedindo aqui, ó, para você fazer mais lives, viu? E que maravilha você tá podendo curtir a Sofizinha, que cada dia seja uma descoberta linda. E em breve estaremos juntos presencialmente para você contar mais e mais novidades dessa picuruca, né? Que você chamou? Pururuca? Picuruca, a minha picuruquinha. Picuruca, picuruquinha, muito linda. Muito bem. Então, queridíssima Claudinha, meu amor, gratidão por esse convite, né, por me trazer de volta para esse mundo de conexões poderosas, né? Eu que estou aqui tão envolvido nesse processo de internalização, né, muito forte, né, um resgate poderoso, um milagre na minha vida, né, um milagre, e assim, eu sou muito grato a ter a oportunidade de viver tudo isso, e com a participação menor, né? Claro, todo mundo da minha família dá vontade de ir para dar uma esmagada nessa Sofizinha, mas não pode, está todo mundo distante, e tem ainda, né, a participação quase que diária, mas que teve junto também aqui no começo, minha mãe, minha mamãezinha, Silvia, Que que esteve linda. aqui, ainda não estava tão limitado assim, quando a Sofia nasceu, ainda bem, né? Todo mundo pôde vir, todo mundo pôde visitar, e minha mãe deu os primeiros passos, minha filha Renata, que ficou com a Sofia no colo, praticamente foi a primeira a cuidar da Sofia, a Laura, que comprou roupinhas maravilhosas lá em Dublin, né, que de vez em quando também, né, contata e vê a Sofia por vídeo, e está morando na casa nova, está crescendo cada vez mais, ampliando seus horizontes, morando sozinho em Dublin agora, vendo da janela o pôr do sol, está super feliz, eu estou super feliz com isso também, né? E aí teve depois aqui o Rui, que é o pastor Rui, que ficou com os primeiros passos, né? O pai da Viviane e a mãe dela, Maria, que veio aqui em Floripa e ficou nos primeiros passos com a Sofia. Eu sou muito grato à presença de todas essas pessoas que contribuíram com os primeiros passos, né? E estou vivendo coisas assim que só posso colocar como um milagre na minha vida, só posso colocar como um merecimento que Deus proveu para esse momento da minha vida. Estou muito feliz, compartilhando esses dias aqui com esse serzinho que está me ensinando até a espreguiçar. Quando acorda, a gente tem que se espreguiçar, tem que relaxar. Aí, todo dia ela faz isso. Eu digo, olha, a gente se acorda e não se espreguiça, já começa a fazer as coisas. Então, estou aprendendo a me espreguiçar todos os dias com a Sofia. E ela fica alguns minutos lá, se esticando, se contorcendo para ativar todo o sistema, né, muscular. É uma aprendizados que eu estou tendo. Então, minha querida Claudinha, gratidão por essa oportunidade, um beijo e um abraço de alma, de energia espiritual profunda, e estendo isso a cada pessoa que esteve, que está aqui participando. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos todos os dias na vida de cada pessoa. Muita gratidão, Pinheiro. Muito feliz por você, por esse milagre na sua vida, conhecendo a sua história como eu conheço.
É realmente um milagre incrível, 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 que dá muita felicidade de observar e de presenciar, mesmo de longe. E que maravilha, um presentão mesmo. Obrigada a todo mundo que estava aqui hoje, que participou, que mandou beijo, que falou que ama o Pinheiro, que tá com saudade, que quer que ele volte aqui semana que vem. Um beijo em todo mundo. Vai ficar gravada a live. A primeira parte já tá lá no IGTV, já subiu. Essa vai subir também. E aí depois eu vou juntar os dois vídeos e vou também subir no YouTube, no Facebook. Aí todo mundo pode ver onde quiser. Te mando os links, Pinheiro, também para você ter, tá? E muito amor, só muito amor para todo mundo, Muito que amor. todos se sintam abraçados. Eu sou do Brasil do amor. Yes! Yes! Muito bem. Vamos juntos, né? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Somos juntos. Somos Somos juntos. juntos. Tchau, bye. Beijo, beijo. Gente, até amanhã. Amanhã Beijo. voltamos às 6 Gratidão. horas com Gratidão pelo Positividade em convite. Foco. Beijo.